Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra A América Debilitada de Donald Trump. Como tornar a América grande outra vez. Eu tenho certeza que você já ouviu este slogan, né? Vou falar um pouquinho melhor sobre esta obra e, se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, eu adquiri essa obra aqui de uma maneira meio inusitada, porque foi no contexto ali da reeleição do Trump, eu fiquei, enfim, o cara ganha a eleição, depois ele perde a eleição e depois ele volta de novo para a presidência, assim, uma coisa inédita na história dos Estados Unidos. E queira você ou não aceitar isso, goste você ou não do Trump, o fato é que o Trump é talvez a pessoa mais importante do mundo, uma vez que ele é líder da maior superpotência do planeta, que é os Estados Unidos. Ou seja, se você quer entender o mundo em que a gente vive, as coisas que estão acontecendo, você precisa entender um pouquinho melhor deste homem aqui e das ideias que ele alega defender, não é verdade? Bem, não é um livro sobre o Trump, né? É um livro meio que das ideias dele. Se você quiser conhecer melhor de fato o Trump, tem um filme maravilhoso na Prime Video que é O Aprendiz, que conta a história da juventude do Trump, né? É um filme maravilhoso, incrível, assim, bem crítico e ácido ao passado dele. Mas o objetivo deste livro e deste vídeo não é falar sobre isso. O objetivo é se aprofundar aqui nesta obra aqui do Trump, que, como eu disse, eu cometi um equívoco. Eu pensava que era meio que um livro que ele tinha escrito ali no contexto do segundo mandato dele, na segunda vez que ele concorreu à presidência. Só que este livro, na verdade, ele é de 2016, portanto, aí já há bastante tempo, há 10 anos atrás. Como o tempo passa rápido, né? Bem, esse livro aqui, vamos dizer assim, ele é uma espécie de manifesto MAGA. Eu não sei se você sabe, mas o MAGA é o acrônimo para Make America Great Again, que é meio que o slogan, o bordão do Trump. E quando você lê essa obra aqui, você entende por que é MAGA, por que é America Great Again, por que assim, as pessoas, quem olha de fora vê os Estados Unidos como uma grande superpotência, grande economia, mas a verdade é que de umas décadas para cá, os Estados Unidos enfrentou profundas crises que pouca gente é capaz de entender, e talvez só quem de fato viva, more e conheça profundamente os Estados Unidos. Basicamente, do final dos anos 90 para cá, depois que os Estados Unidos venceu a Guerra Fria e se tornou a única superpotência do mundo, a verdade é que muitas coisas mudaram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sofreu uma brutal desindustrialização, os Estados Unidos se meteu em inúmeras guerras estúpidas pelo mundo, houve uma brutal e vertiginosa decadência da cultura americana que é muito perceptível, mesmo para quem não mora e não vive lá. De forma que todos esses problemas ao longo do tempo meio que se agravaram. E por isso que o cidadão americano sente que os Estados Unidos já não é mais a mesma coisa. Aquela superpotência do passado, né? Aquele país que era a grande democracia liberal, aquele bastião da liberdade, todo aquele ideário lá. O cidadão americano, ele olha para aquilo hoje, para todos esses ideais, ele percebe que não é mais o mesmo país que era lá nos anos 80, por exemplo, né? De forma que todo este incômodo, todos esses problemas sociais que nunca foram devidamente resolvidos pela elite americana, sobretudo ali depois daquela crise de 2008, meio que culminaram e agravaram vários problemas nos Estados Unidos. De forma que o cidadão americano se sentiu, vamos dizer assim, abandonado, relegado a uma posição secundária, e ele percebe que a elite hoje do país, mesmo que vive de costas para a população, não resolve os problemas, enfim, é uma policrise, vamos chamar assim. São várias crises que culminam em uma só, que gera esse imenso sentimento de insatisfação social e política nos Estados Unidos. E isso é o MAGA, né? O Make America Great Again é meio que um slogan que foi meio que formulado ali, não precisamente pelo Trump, mas pelas pessoas que o apoiam, que é como se fosse uma estratégia política visando explorar este ressentimento diluído na população americana, né? Então, assim, o que acontece é que o Trump, ele é
vamos dizer assim, um outsider, né, da política. Ele não é um político de carreira, ele sempre foi um empresário, ele é o cara do ramo imobiliário, é um especulador financeiro, enfim, o Trump é um businessman. Você não poderia chamar ele de um self-made man, porque ele não se fez na vida, ele já nasceu privilegiado, apesar de que muitas coisas, de fato, ele fez na vida, foi mérito dele, ele quebrou algumas vezes, né, teve imensos prejuízos, soube se reerguer, enfim, a história dele é muito mais complexa do que os defensores e os detratores dele tentam retratar. Novamente, se você quiser entender melhor a história do Trump, recomendo que você assista o filme O Aprendiz. Então, percebendo esse problema, percebendo que ele poderia explorar politicamente esse ressentimento na população americana, o Trump lá em 2016, na verdade foi em 2015, né, ele lança sua pré-candidatura à presidência e ele ganha, contrariando todas as expectativas de muitas pessoas, que achou que ele não teria capacidade para isso, enfim. Naquele momento, em 2016, 10 anos atrás, muita coisa... As pessoas não, enfim, não esperavam muita coisa do Trump, ele foi muito massacrado pela mídia, foi uma campanha onde ele foi muito sabotado, etc. Enfim, o objetivo aqui não é falar daquele contexto, mas é explicar que este livro aqui é uma espécie de manifesto do Trump. Evidentemente ele escreveu a obra, mas certamente ele foi orientado por outras pessoas, de que, vamos dizer assim, imagine que ele conseguisse cristalizar todas as ideias dele e a razão pela qual ele viria a se tornar um candidato à presidência dos Estados Unidos neste livro aqui. Então, este livro aqui é meio que a razão pela qual o Trump busca a presidência dos Estados Unidos. Ele elenca aqui inúmeros problemas que os Estados Unidos passam, a dívida pública, o problema da imigração, enfim, o problema da infraestrutura nos Estados Unidos, enfim, tudo aquilo que é um problema na visão do Trump, né? São inúmeros capítulos onde ele brevemente enumera assim, vários problemas, propondo soluções, e também o Trump fala muito de si mesmo. Assim, isso é uma opinião pessoal minha. Assim, eu não sou um fã do Trump e nem um detrator do Trump. Eu acho ridículo toda pessoa que é fã de político. O Trump, ele é simplesmente um cara que tem os seus interesses, como qualquer outra pessoa, e ele vai fazer o discurso que for necessário para ganhar vantagem no que for vantajoso para ele. Ele é simplesmente um cara esperto, político, que, assim, tem uma coisa muito importante que você precisa entender do Trump, goste dele ou não. O Trump é um egomaníaco. Ele é um cara profundamente narcisista. É alguém que não precisaria ir para a política para coroar a vida dele. Ele já é bilionário. Ele não precisaria da política. Mas no final da vida dele, ele sentiu que o ego dele precisava de um brilho maior, uma conquista maior do que meramente ter todo o patrimônio e riqueza dele. E é por isso que ele se lança à candidatura. Metade desse livro aqui é simplesmente o Trump falando o quão foda ele é, o quão incrível. E eu não duvido que ele tenha muitas virtudes. Eu acho que nenhum cara tem o papel que ele teve, desempenha as funções e tem o resultado que ele teve na vida sem ter certas habilidades. O problema é que o Trump também é muito bufão. Ele certamente é o presidente mais midiático da história dos Estados Unidos, então é um cara que fala muito, que faz muita propaganda de si, e enfim, ele domina muito técnicas de marketing, de retórica, e é por isso que ele é um político tão incendiário, que fala tanta coisa, e ao mesmo tempo se contradiz depois, vai fazer um acordo político no país e depois volta atrás, enfim, por quê? Porque ele é um homem de negócios. Isso são técnicas de negociação, tem um outro livro, inclusive, dele, que se chama Arte de Negociar, que meio que personifica toda essa estratégia política dele aqui. E muito disso está presente nesse livro aqui. De forma que, assim, é impossível você não conhecer melhor os Estados Unidos, o que o país está passando e quem é esse cara, se você não entender as ideias que ele alega defender. Muita coisa que ele meio que se contradiz, hoje, 10 anos depois, você percebe, por exemplo, a gente está vendo toda essa crise no Irã e muito, assim, o Trump criticou de uma forma muito profunda todos os outros presidentes que lidaram com o Irã, mas a verdade é que em certos aspectos ele está fazendo até pior do que os seus antecessores, né? Então você percebe que muita coisa é retórica, é papo furado, é a estratégia dele de tentar atacar os adversários dele, não é algo que efetivamente ele acredita ou defende, né? Enfim, Trump é um personagem muito complexo, mas esse livro aqui é fundamental para você entender o ideário do Make America Great Again, do Trump, dos seus apoiadores, dessa nova direita nos Estados Unidos. Então, esse livro aqui é fundamental para que você possa entender tudo que está acontecendo naquele país, o que o Trump busca fazer, enfim.
é um livro importantíssimo, goste você ou não do Trump, para entender o mundo que nós estamos vivendo. E foi por isso que eu li esse livro, eu me surpreendi, eu pensava que era um livro mais técnico, mas é basicamente um manifesto político do Trump, falando dos problemas que ele vê nos Estados Unidos e a forma como ele acha que esses problemas deveriam ser resolvidos, né? Enfim. Então, considerada essas coisas, eu daria a esse livro, assim, é complicado falar de um livro que é um manifesto político, né? Eu daria, vamos dizer, esse livro, assim, é talvez um dos livros mais complicados que eu trago aqui para fazer uma resenha, uma análise. Eu dou a esse livro a nota 5. Por quê? Porque metade ali é fanfarronice ao Trump falando dele mesmo, como ele é foda, como ele seria incrível se ele fosse presidente dos Estados Unidos e resolvesse aqueles problemas. E os outros 5, vamos dizer assim, seria diagnósticos precisos que ele faz a respeito de problemas dos Estados Unidos, né? Então, assim, é um livro complicado porque é um livro de propaganda política, né? Então tem 5 pontos que contam a favor e 5 pontos que contam contra, né? 5 pontos negativos é exatamente o Trump promovendo assim mesmo, falando bem dele mesmo. Por exemplo, no último capítulo aqui é basicamente os demonstrativos financeiros dele, que assim acusaram ele de sonegação fiscal, um monte de coisa. Ele mostra ali o patrimônio dele, que honestamente eu acho que não é tudo aquilo. Eu acho que ele tem muito mais patrimônio oculto, como todo bilionário por aí. Enfim, ele é muito fanfarrão, ele fala demais, ele é muito bravateiro. Então, esses 5 aspectos negativos meio que comprometem o valor total da obra, que seria 10, mas tem 5 pontos aqui que são positivos, que é o diagnóstico que ele faz preciso de muitos problemas que os Estados Unidos têm enfrentado. Se ele vai resolver esse problema, assim, honestamente é uma questão política, e muita coisa ele de fato não está resolvendo aí no seu segundo mandato. Prova que o problema era muito maior do que ele imaginava, ou muito maior do que a competência dele, enfim. Mas o diagnóstico, a capacidade de reconhecer os problemas dos Estados Unidos, de fato, é bem interessante aqui. Então, 5 eu acho que é uma nota justa, né? Então, bem, novamente, não importa se você gosta ou não do Trump, importa que você precisa entender o Donald Trump, e esse livro é fundamental para isso. Então, independente da nota 5 que eu dou aqui, é um livro muito importante para se ler, para se entender o mundo de hoje. Pois bem, para você que chegou aqui até o final, eu tenho um presente para você. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre, e eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado. Basta você escanear esse QR Code, aí, os dois, ambos são do Mercado Livre e da Amazon. Se você escanear esse QR Code, vai te remeter às plataformas das duas empresas, onde você vai adquirir esta obra com desconto por tempo limitado. Na data que eu estou aqui publicando este vídeo, o valor está muito bom. Eu considero aí que eu não controlo a política de preço das empresas, então esse valor pode mudar a qualquer momento, mas a qualquer momento você também pode acessar aí os links e ver se você acha o valor interessante ou não. Novamente, eu não controlo a política de preço das empresas, o preço oscila ao sabor das empresas. De qualquer forma, eu também sempre deixo aqui os links da descrição, né? É o mesmo QR Code aqui dos links das empresas, também aqui na descrição do vídeo, porque eu não sei se você me assiste pela TV, pelo celular, enfim. Se você adquirir essa obra, você também me ajuda aqui neste projeto, uma vez que eu ganho uma pequena comissão, o que me motiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Eu sempre boto as duas opções, porque eu não sei se você é assinante do Meli Plus, do Mercado Livre, ou da Amazon Prime, da Amazon. Mas, de qualquer forma, se você não for assinante da Amazon, eu também deixo aqui os links dos serviços da Amazon Prime, que é uma suite de recursos que você pode adquirir aí. Você ganha frete grátis, ganha o streaming da Amazon, enfim, é um conjunto aí de vantagens. Você pode conferir aí abaixo e eu recomendo fortemente porque é bem interessante. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente, deixa seu like aí, fica à vontade na seção dos comentários. E até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.